A pergunta é por que, se Deus disse de que se eles comessem, certamente eles morreriam. O porquê que eles não morreram assim que comeram do fruto? Por que que nossos pais não morreram assim que comeram do fruto? De manhã, eu disse de que eles não morreram porque entrou em cena naquele momento o quê? A graça de Deus. Era para eles comerem, dar mais um suspiro e tombarem mortos. Mas eles não deram só um suspiro depois de comer. Eles deram 2, 3 e suspiraram mais de 870 anos depois. O porquê? Porque a graça de Deus entrou em cena. Entrou em cena o plano da redenção. Entrou em cena a concretização da morte do Cordeiro. O que é graça? A definição mais clássica de graça que eu já ouvi até hoje e que todo mundo fala é que graça é o quê? Um presente imerecido. Mas que presente é esse? Que presente é que nós recebemos quando recebemos a graça de Deus? Vamos lá. Eles comeram e não morreram. A sentença é: se comer, certamente morrerá. Eles não comeram, eles não morreram porque receberam a graça. Então está fácil de deduzirmos o que é graça. Oi? Sim, conhecia. Porque quando Deus disse certamente morrerás, Deus explicou para eles o que é morte. Deus disse: olha, se vocês não comerem, vocês vão viver eternamente. Vocês vão viver aqui no jardim para sempre. Mas se vocês comerem, vocês perderão tudo. Perderão a vida de vocês, perderão esse jardim. Graça presente é um período de vida que nós recebemos de Deus. A vida após o segundo suspiro que eles deram era um tempo que Deus estava dando a cada um deles para, durante esse tempo de vida, aceitarem ou rejeitarem o plano da salvação. A graça de Adão e Eva foi viver mais 800 e poucos anos. A graça de Caim foi 100 e poucos anos. A de Abel foi 600 e poucos anos. Cada um de nós, quando nascemos, recebemos um presente de Deus. Esse presente chama graça, que para uns é de 15 anos de vida, para alguns é de 30, de 40, de 50, de 60, de 100, de 120 anos. Quando nascemos, Deus já nos dá um tempo de graça. E esse presente, esse tempo de graça, é para conhecermos, entendermos o plano da redenção e o aceitarmos ou o rejeitarmos. Recentemente morreu uma cantora famosa, Marília Mendonça, ok? Quando ela nasceu, Deus estipulou o tempo de graça para ela de 26 anos. Durante 16 anos, primeiros 16 anos da vida dela, ela viveu corretamente esse tempo de graça.
ela estudava a palavra de Deus, ela louvava o nome de Deus, mas aos 16, 17 anos, ela decidiu mudar completamente o rumo da sua vida. Ela decidiu ir em busca da fama, do dinheiro, do estrelato. Ela deixou de usar a sua voz, o dom de que Deus havia dado a ela, não mais para louvar a Deus, para viver o modelo de vida de que Deus quer que vivamos, que é de estar conhecendo a sua palavra, de estar vivendo segundo as suas orientações, para viver uma vida completamente diferente. Enquanto ela, nos primeiros 16 anos de vida, seguiu as orientações de Deus, viveu o modelo de vida que Deus quer que nós vivamos, ela estava usando corretamente esse tempo de graça, esse presente que Deus nos dá. Eu não sei como é que foi os seus últimos momentos de vida. Até o último suspiro, nós ainda podemos aproveitar esse presente. Eu não sei se nos últimos instantes da sua vida, ela pediu perdão a Deus por ter desprezado os últimos 10 anos de graça de que Deus havia dado a ela. Se ela assim o fez, ela um dia despertará para a vida eterna. Mas se ela não se lembrou de pedir a Deus nos últimos instantes de vida, por ter desprezado esse tempo de graça nos últimos 10 anos, ela pode ter perdido a vida eterna. Entenderam agora o que é graça? Entenderam por que nossos pais não morreram imediatamente depois de comer do fruto? A Bíblia diz de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque quando Deus estabeleceu os planos de criação da terra, o plano de criação da humanidade, já havia havido a guerra no céu. Já existia a possibilidade ou não do homem pecar. Quando a Trindade estava fazendo os planos para a criação do homem, um dos três fez a pergunta: e se o homem pecar? E um deles disse: se o homem pecar, eu assumirei a culpa do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque no momento que foi feita essa pergunta, no momento que existia a possibilidade do homem pecar, ele já se colocou como Salvador da humanidade. O plano da redenção trouxe tristezas profundas para o inimigo das nossas almas. Quando Deus foi ao jardim do Éden procurar nossos pais, e eles se esconderam. Eles se esconderam por um único motivo. Ele achava que Deus o estava chamando para cumprir a sentença. Eles se esconderam porque eles tiveram medo da morte. Eles se esconderam porque eles não queriam morrer. E todos nós, seres humanos, não queremos morrer. Nós nascemos com a essência da vida. E a morte nos causa dor, a morte nos traz tristeza, a morte nos traz medo. Mas Deus não foi ao jardim do Éden à procura de nossos pais para cumprir a sentença. Deus foi ao jardim do Éden à procura de nossos pais para revelar a eles
de que ele tinha um plano da salvação, de que eles não iam morrer, de que eles tinham a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, aceitarem esse plano da redenção e poderem estar vivendo por toda a eternidade. Quando Deus foi ao Jardim do Éden, que Satanás viu o plano da redenção ser explicado à humanidade, ele se revoltou contra Jesus. Ele tomou a decisão de que ele faria tudo que estivesse ao seu alcance para que esse plano, em algum momento, fosse frustrado. A partir daquele momento, o plano da redenção estava à disposição de cada ser humano. Porque, na verdade, como descendentes de Adão, nós também era para nascermos, darmos um suspiro e tombarmos mortos. Mas nós não morremos, porque a graça de Deus, como foi estendida a Adão e Eva, é estendida a cada um de nós. Cabe a nós tomarmos a decisão do que faremos com essa graça. Nenhum de nós tivemos nenhuma opinião, nenhuma decisão quanto ao virmos a esse mundo ou não. Isso é uma decisão divina. Agora, aonde iremos passar a eternidade? Isso cabe a cada um de nós. É nós que decidimos se vamos aceitarmos ou rejeitarmos o plano da redenção, o plano de salvação. O fato de que, como descendentes de Adão, já nascemos infectados com o vírus do pecado, faz com que nós estejamos sobre a condenação de Romanos 3, 23. Onde diz que o que? Que o salário do pecado é a morte. Então, já nascemos condenados à morte. Esse vírus malditos do pecado já nasce nos impregnando. Eu não peco porque eu quero pecar. Eu peco porque eu sou pecador. E aí entra mais uma coisinha. O fato de eu ser pecador não determina que eu deva viver cometendo atos pecaminosos. O cometer atos pecaminosos vem da maneira que nós determinamos a nossa vida. Se eu vivo segundo o modelo de vida que Deus quer que eu viva, eu posso ou não viver cometendo atos pecaminosos. Há uma diferença entre ser pecador e cometer atos pecaminosos. Há um teólogo chamado Morris Wendel, adventista. Ele fala sobre o pecado no plural e o pecado no singular. Não sei quantos de vocês já viram esse assunto através do pastor Morris Wendel. Mas é um assunto fantástico. O plano da redenção. Quando ele foi concebido, Deus, na sua sabedoria,
ele viu de que seria necessário que se cumprisse algumas partes. Ele viu de que se Jesus viesse a esse mundo imediatamente nas primeiras gerações, o universo inteiro não entenderia plenamente o que seria o sacrifício de Jesus em prol da humanidade. Era necessário que ele permitisse de que Satanás tivesse um tempo para demonstrar realmente quem ele era, para que depois Deus pudesse trazer Jesus a esse mundo, para que Jesus cumprisse a última parte do plano da redenção. É por isso que nós temos aquele período do santuário. E eu não me lembro agora para quem foi ontem. Não, na quarta-feira eu precisei explicar para alguém que não entendia o porquê esse negócio de derramar sangue. Não dá tempo agora, mas foi de suma importância para os habitantes da terra, para os habitantes do universo, todo aquele plano do ritual do santuário. Mas, depois de cumprir todas essas partes, um dia, uma menina de 17 anos foi escolhida por Deus para cumprir uma das últimas partes desse plano. Um anjo veio e disse a Maria de que ela se tornaria mãe do Salvador da humanidade. Eu não sei se alguns de vocês já dedicaram algum tempo para meditar alguns minutos sobre a encarnação de Jesus. Vocês conseguem conceber a ideia de que Jesus está sentado no seu trono e que ele sabe que é os últimos minutos? Daqui a pouco tem uma reunião da Trindade. E Deus disse: filho, chegou a hora. Vai buscar os teus irmãos. O pai e o filho se despedem. E Jesus é transportado do céu para o ventre de Maria. Vocês conseguem, ou já pararam para pensar? Se não fizeram, comecem a pensar dos riscos da gravidez que toda mulher corre e que Jesus correu. Vocês conseguem imaginar as perdas que Jesus teve com a encarnação? Uma delas é que ele nunca mais voltaria a ser fisicamente como ele era antes da encarnação. Desejado de todas as nações, né, Claudinei? Ela nos diz o quê? Que Jesus para sempre. Vocês conseguem parar para pensar em tudo o que envolvia o plano da redenção? Os riscos e as perdas que Jesus teve para vir aqui, morrer, sofrer por cada um de nós. Sabe, Ellen White, quando ela fala do plano da redenção, ela disse que assim que nossos pais pecaram, houve um concílio no céu. O profeta Joel, ele fala de um concílio de paz. E ela, falando sobre esse concílio que houve no céu, ela diz: olha, muito demorado foi essa reunião. Vem cá, quando que uma reunião dura bastante? Quando que uma reunião é muito prolongada? Primeiro, quando se tem muitos assuntos para se discutir, certo? E na segunda opção é quando talvez um único assunto que tenha para se discutir seja difícil demais de tomar a decisão. E ela diz que essa foi uma reunião muito prolongada, muito demorada.
Havia muitos assuntos para se decidir nesse concílio? Não. Só havia um único assunto. Qual que era esse assunto? Colocar em prática o plano da redenção ou não colocaram? Uma só. E aí ela continua. Ela faz a pergunta: vocês pensam de que para Deus foi uma decisão fácil de ser tomada? O que vocês acham? Foi uma decisão fácil para Deus? Que Jesus viesse, encarnasse, sofresse para salvar a humanidade? Ou deixar que a humanidade perdesse a sua eternidade? Ela disse: olha, mesmo para Deus, foi uma decisão muito difícil de ser tomada. E todos nós deveríamos diariamente dedicarmos 1 hora por dia para meditarmos sobre a vida de Jesus, especialmente sobre as cenas finais. E aí nós entenderemos porque foi difícil tomar essa decisão. Mas devemos a cada dia também agradecermos a Deus, porque Ele tomou a decisão muito difícil de não deixarmos com que perdêssemos a eternidade. Porque eles tomaram a decisão de que, apesar de todos os riscos, que apesar de todas as perdas que eles teriam, mas que Jesus iria vir, iria sofrer, iria morrer, para nos livrarmos da condenação da morte eterna que nos fala Paulo através de Romanos. A Thaís vai cantar uma música agora. Enquanto a Thaís estivesse cantando, eu queria que vocês estivessem imaginando os anjos, de repente, não vendo a Jesus no céu. O que pensaram? A pergunta que eles fizeram para o Pai ou para o Espírito Santo? Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará e lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar
esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Que todos possamos ir para o céu. Nós só poderemos um dia vivermos nesse lugar, porque a Bíblia fala de uma frase que está escrita em São João 19, versículo 30. São João 19, versículo 30, tem uma das frases mais significativas da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava para dar o seu último suspiro, ele falou uma frase. E quando ele fala essa frase, 3 coisas acontecem. Que frase que está aí, São João 19:30? Está consumado. Essa frase no grego é tetelestai, que significa a dívida está paga. Quando Jesus diz tetelestai, está consumado, ele está dizendo, está concluído o plano de salvação da humanidade. Tudo o que era necessário se fazer para salvar o homem da condenação da morte eterna, eu fiz. E aí 3 coisas acontecem. Primeira delas que aconteceu, alguns quilômetros distante dali, lá no templo de Jerusalém. O véu do templo se rasga de que maneira? Por que não de baixo para cima? Por que de cima para baixo? Demonstrar claramente de que aquilo não foi ação humana, foi ação divina. Segunda coisa que aconteceu também lá no templo de Jerusalém, que aconteceu com os cordeiros. Os cordeiros que estavam presos, de repente, foram soltos por um ato divino. O que aconteceu com o cordeiro lá quando Abraão ia sacrificar Isaac, que Deus disse não mate Isaac. O que aconteceu com o cordeiro? De repente Abraão vê um cordeiro preso. E aquele foi o primeiro cordeiro que morreu para simbolizar o sacrifício de Jesus. Agora, quando Jesus morre, os cordeiros são soltos. Não há necessidade mais de morte de cordeiro. O sacrifício em prol da salvação da humanidade já foi concluído. Terceira coisa que aconteceu foi o quê? Um terremoto. Quando acontece um terremoto, o que acontece com os seres humanos que estão perto? Todos eles, quando acontece um terremoto hoje, o que acontece? Há um número muito grande de mortos. E o que aconteceu com o terremoto quando Jesus disse está consumado? Quem morreu? Ninguém. Quantos reviveram? Muitos. Deixando claramente de que a morte de Jesus não traria a morte dos seres humanos. Mas os sepulcros se abriram, muitos ressuscitaram, para deixar claro de que a morte de Jesus traz vida. Eu vou dar um deverzinho de casa para vocês. Me falar amanhã. Eu quero saber que vocês me contem quem foram as pessoas que a Bíblia diz que ressuscitaram naquele dia. A Bíblia diz que alguns sepulcros foram abertos, de que algumas pessoas ressuscitaram e entraram em Jerusalém. Quem foram essas pessoas? Davi? Que vocês acham? Salomão? Elias já estava no céu? Jeremias? Quem vocês acham que foram as pessoas que ressuscitaram naquele dia? Meditem
Até amanhã. Thaís, tem mais uma música para nós encerrarmos? Está consumado. Está pago. Lembra da música do Arautos do Rei? Pecado não se perdoa. Pecado se paga. E Jesus pagou. Jesus pagou um alto preço para demonstrar que a lei de Deus é muito séria. E um dia, quando alguém me disse que a lei foi abolida, um pastor amigo meu, de uma outra denominação, disse, olha, não precisamos mais guardar a lei porque a lei foi abolida. Eu falei para ele, então você tem algumas semanas para pesquisar na Bíblia e me dizer o porquê que Jesus pagou um alto preço e depois ele aboliu a lei. Se a lei era tão fácil assim que podia ser abolida para perdoar o homem, por que Jesus morreu, pagou um preço tão alto para abolir-la depois? Toda vez que você tiver medo, alguma coisa em termos de salvação, pense na seguinte frase: está consumado, está pago, está feito o plano da redenção. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você. Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou.
que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Vocês entendem esse amor? Vocês entendem desse preço que Jesus pagou? Então eu suplico a cada um de vocês e a mim mesmo, que vivamos todos os dias de nossa vida, olhando para a cruz do Calvário e dizendo a Jesus: Senhor, eu aceito o seu sacrifício como único meio de salvação, como único meio de me livrar da morte eterna. E eu vou viver, Senhor, a cada momento, com a certeza de que um dia eu vou me ajoelhar perante os teus pés para te dizer obrigado. Obrigado, Jesus. Amém.